Olá, bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. E a mensagem de hoje é sobre o temor. O Espírito Santo deixou essa mensagem aí pra gente, para que possamos compreender qual que é o verdadeiro significado de temor. Você sabe, temor não é ter medo. Temor é respeito pelas coisas de Deus, é consideração. E como se ter respeito e consideração sem praticar essa palavra? Não condiz, não bate. O fato de você ter uma Bíblia aberta aí na sua casa, na sala, no quarto, não fala que você tem temor a Deus. O que fala se uma pessoa tem temor a Deus ou não é a prática da palavra. É colocar aquilo que ele sugere para nós em prática, é consideração, né? E o temor, ele vem antes da fé, porque fé sem temor não faz sentido. A fé para conquistar, você até conquista algo, né? Você até conquista uma prosperidade, porém são coisas passageiras. Essa fé sem temor não salva ninguém. E esse canal aqui, o Espírito Santo, ele tocou para fazer porque ele quer alertar nós da salvação. Ele quer nos alertar da salvação. Ele quer nos revelar a verdade. Ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o fato de se arrepender dos seus maus caminhos, decidir ter uma vida com Deus, é um dom que vem dele. Ele precisa ver dentro de você uma sincera vontade de não viver mais como você estava vivendo, e decidir obedecer aquilo que ele nos sugere. Isso é temor. Não existe perdão sem arrependimento. E aqui eu vou trazer vários versículos. Eu sugiro você dar um pause nesse vídeo, pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, pegar uma caneta, anota. Guarda essas palavras. Guarda. Guarda para que ninguém te roube. Guarde, porque o Espírito Santo, ele está falando. E o que vai fazer a diferença na nossa vida é o que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos escutando. E como eu vou trazer vários versículos aqui, eu quero que você testifique disso que eu estou te falando, porque não sou eu que estou falando. E o temor foi o que me levou a ter uma vida com Deus, a decidir ter uma vida com Deus, porque a vida com Deus é decisão, não é uma obrigação. O Espírito Santo, ele é muito educado, ele sugere, né? E eu já falei aqui em outros vídeos que ele coloca adiante de nós a bênção e a maldição. E ele sugere para que a gente escolha a bênção, né? Que é o melhor caminho. Aliás, Deus é o único caminho da salvação. Está escrito na Bíblia que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Por Jesus, que te dá o dom do arrependimento. Se você quer ter uma vida com Deus, comece praticando a humildade, comece se humilhando para Deus, comece conversando com Ele de forma bem clara. Aliás, Ele sabe quem é você. Ele sabe o que tem dentro de você. E temor a Deus, além de ser respeito, é saber que Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Nós podemos nos esconder das pessoas, mas não podemos nos esconder de Deus. Ser cristão, eu não falo nem crente, católico, nada, porque o objetivo aqui desse canal não é falar de religião. Ser cristão é ser de Cristo. E ser uma pessoa cristã de verdade é levar em consideração essa palavra. Porém, ser cristão na frente das pessoas é fácil. Ser cristão sozinho é difícil. Ser cristão no banco da igreja é fácil. Fora da igreja é o que vai contar de verdade. Então, temor a Deus é ter essa certeza de que Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares. E existe o livro,
onde está sendo tudo anotado. Todas as nossas atitudes aqui, todas as nossas decisões aqui estão sendo anotadas. E eu vou te provar isso aqui na Bíblia, tá? Então tá escrito lá em Provérbios, começando, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha como que Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele chama as pessoas que desprezam esse temor de loucas. Loucas, loucos. E tem várias outras passagens que chamam o ser humano de louco. Tem uma outra passagem onde fala assim: louco, essa noite te pedirão a sua alma. Para onde vai? O que tens preparado? Louco. O Senhor Jesus deixou isso aqui para que a gente possa ter esse entendimento. Ele quer nos dar entendimento. Ele quer te ensinar a pensar por si mesma e a não ficar sujeita a sugestões de pensamentos negativos, de derrota, pensamentos de medo. Tudo isso não vem dele. Eu já falei isso no outro vídeo. Não vem de Deus. Nós temos domínio e poder sobre todas as coisas. Nós podemos conquistar tudo que a gente quiser. E a salvação também depende de nós querermos conquistar. Assim como qualquer pessoa pode conquistar um corpo sarado, um corpo musculoso, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode ter gominho na barriga. Basta querer se dedicar para aquilo. Então, um exemplo claro do nosso dia a dia para trazer sobre o relacionamento com Deus, sobre a salvação. Qualquer pessoa pode conquistar. Basta que ela pense por si mesma, use a razão no lugar da emoção, porque o coração ele é enganoso. Tá escrito na Bíblia que o coração ele é enganoso. As emoções nos levam a tomar atitudes precipitadas e nos levam à destruição. Agora, quando a gente pensa, raciocina, quando a gente está, por exemplo, está discutindo com alguém, ou seu marido, no calor da emoção, no nervosismo, saem palavras que você se arrepende de ter dito. Saem palavras emocionais, ali é o coração que está falando. Então, tome cuidado com o seu coração. E com esse ditado de que siga o seu coração, siga as vontades do seu coração. Isso não existe, tá? Deus fala com a gente no nosso intelecto. E Ele está te ensinando aqui, nos ensinando a usar a fé inteligente. A fé que raciocina aqui pesa. A fé que salva, tá? E para ter uma fé que salva, precisa começar pelo temor. Não tem outro jeito. E aqui está na explicação dizendo, não é sentir medo dele. Temor não é sentir medo de Deus. As pessoas, elas temem ao diabo e não obedecem a Deus. É o contrário, tá entendendo? As pessoas têm medo de macumba, têm medo de trabalho, passam ali na rua, no meio de uma macumba que fizeram, dão até a volta. Meu Deus, deixa eu sair daqui. Medo, temor para as coisas do diabo e não respeitam a Deus, não obedecem a Deus. Os papéis estão trocados. Dentro de 100 pessoas, somente 2 usam a capacidade de pensar. Então, Deus quer te trazer essa capacidade de usar o raciocínio. O que você está fazendo com a sua vida sem temor a Deus? Porque não adianta a gente falar que tem temor a Deus. O que vai falar se a gente tem temor a Deus são as nossas ações. O que vai nos salvar são as nossas escolhas aqui na terra. Não o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Somos salvos pela graça por meio da fé. É a nossa fé que nos salva. Então, não é sentir medo dele, mas ter um profundo respeito e reverência ao seu nome. É submeter plenamente a ele e a sua palavra com amor e obediência, renunciando a tudo o que lhe desagrada. Aquele que o teme alcança a sabedoria. Deus é o dono da sabedoria. Aquele que teme a Deus alcança a sabedoria.
Aquele que teme a Deus alcança a verdadeira felicidade. Aquele que teme a Deus percebe que ele não precisa de ninguém para ser feliz. Deus preenche ele por dentro e acrescenta as outras coisas. Essa é a verdadeira felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Não adianta a gente continuar tentando na força do nosso braço, achando que somente um relacionamento... O que a gente tem pedido para Deus nas nossas orações? Um bom relacionamento, meu Deus, muda meu marido, meu Deus. Esse tipo de oração não vai resolver o seu problema. Tem um versículo que fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o desejo do seu próprio coração. Muitas das vezes a gente ora pedindo somente coisas pra gente. Nós não pedimos pelo próximo, nós não pedimos algo que venha glorificar o nome de Deus. E tá aí a diferença de uma oração bem-sucedida. Enquanto essa oração falar somente sobre nós, ela vai bater no teto e vai voltar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele usa as pessoas para nos alertar, como Ele está usando esse vídeo, para abrir os nossos olhos sobre a verdade. Tenha temor nas coisas dele. Agrada-te do Senhor teu Deus, que Ele satisfará os desejos do seu coração. E o meu princípio, a minha caminhada com Deus veio pelo temor. Quando eu ouvi a minha amiga que tentou se matar, ela tentou suicídio, amarrou as cordas no pescoço, minha melhor amiga de anos, eu não acreditava nisso. E quando eu ouvi alguém muito próximo de mim falando que ela tentou fazer isso, eu acreditei, porque é alguém que eu conheço. É alguém que eu conheço. E quando eu vi a vida dela mudada, eu vi a mulher que ela se tornou, eu vi o quanto ela se tornou uma mulher sábia, uma mulher inteligente, um casamento abençoado, um casamento de Deus. Eu olhei para a vida dela, eu vi as atitudes dela. Por isso que não é sobre o que a gente fala, é sobre os nossos frutos. É isso que vai falar se a gente teme a Deus ou não. Não adianta a gente tentar maquiar, colocar uma capa, porque nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana. E é o único a quem a gente tem que agradar sobre todas as circunstâncias. Temer a Deus é você ter que desagradar alguém para agradar a Ele, porque isso vai acontecer. E aconteceu comigo várias vezes. Quando eu decidi entregar minha vida para Deus, eu desagradei muitas pessoas. Eu fui taxada como bitolada, louca, e até hoje sou. As pessoas falam mal de mim, mas andar com Deus é andar na contramão do mundo. É como se eu fosse estrangeira nesse mundo. Eu não falo mais a língua das pessoas. Então, as pessoas não vão me compreender e eu as respeito por isso. E no meu início da caminhada da fé, foi assim. E o Senhor Jesus nos alerta: aquele que decidir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós precisamos nos negar a nós mesmas, nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, do nosso achismo, orgulho, prepotência, vaidade, avareza, amor ao dinheiro, amor a pessoas, tudo. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e me siga. Tomar a cruz de Jesus é ser perseguido por amar a Ele. Ou você acha que o diabo ele tá feliz comigo gravando esse vídeo, sabendo que esse vídeo pode te salvar? Pode te libertar do cativeiro que você está vivendo? Quando você conseguir pensar e entender que Deus é a solução para todos os seus problemas, que uma aliança com Deus é o que realmente vai te fazer feliz. Viver o reino de Deus aqui na terra e ainda ter acesso à eternidade. A garantia da sua salvação, a entrada no reino dos céus. Conquistar essas duas coisas é a maior preciosidade que um ser humano pode ter na vida. E para o diabo não estar feliz de eu estar gravando esse vídeo, é claro que ele vai se levantar contra a minha vida. Vai usar pessoas para vir contra mim, para tentar me barrar de chegar até você ou chegar a conquistar aquilo que Deus já tem preparado para mim. E é isso que ele está fazendo na sua vida. Quanto mais ele puder te maquiar, quanto mais ele puder ali trabalhar para te tornar uma pessoa alienada, uma pessoa que não consegue pensar por si mesma, uma pessoa que só murmura, só reclama, que só deposita sua energia no problema, uma pessoa que vive a fé do seu jeito e que acha que minha vida tá do jeito que Deus quer, Deus vai honrar, uma hora Deus vai abençoar. O diabo ele trabalha assim, e ele não vai aparecer para você de chifre.
ele vai aparecer para você com coisas sutis do dia a dia, para tentar te impedir. Quanto mais tempo ele ganhar, para te impedir de conhecer a verdade de Deus, de viver as promessas de Deus aqui na terra e de principalmente ser salva, porque o dia de amanhã só Deus sabe. Eu posso estar aqui agora e daqui a pouco eu posso não estar mais, se Deus tirar o ar que eu respiro, porque ele é dono do ar, ele é dono de tudo. Está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus ele vai voltar como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então não espere o último momento para pedir perdão. Não espere pensando que você vai ter chance de pedir perdão de última hora. Porque o que o diabo puder fazer para te levar antes e você não ter tempo de pedir perdão, ele vai fazer. Deus, ele é amor, mas a base do trono dele é justiça. É justiça. Se fosse para estar todo mundo salvo, é o sonho dele, não existiria inferno, não precisaria de instruções, não precisaria de mandamentos e não teria alerta aqui na Bíblia sobre o diabo, falando que ele veio para matar, roubar e destruir. Não teria aqui aquela passagem do rico e Lázaro. Deixo esse exercício para você meditar. O rico no inferno pedindo para Abraão colocar uma gota de água na língua dele, que ele estava ali em tormento, sofrendo, pedindo mais uma chance. E a nossa chance é aqui na terra. Depois que a nossa alma descola do corpo, os livros são abertos. E nós vamos ser julgados conforme nossas escolhas aqui. Com a medida como nós medimos, nós seremos medidos. Essa é a lei da natureza. O que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a lei, essa é a verdade. E do jeito que você está vivendo hoje, compensa continuar? Se você realmente não tem uma aliança com Deus, se você percebe que esse temor não existe, ou você não está colocando em prática, seja humilde, se analise. Deus quer ver humildade em você, em nós. Peça para Ele te dar o dom do arrependimento. Meu Deus, hoje eu não consigo perdoar, não consigo arrepender. Me dá o teu dom, me ensina a perdoar. Só vai existir perdão se houver arrependimento. Só seremos perdoados se perdoarmos ao nosso próximo. Então, temor. Quando a gente perdoa alguém, é por temor a Deus. Porque se eu não perdoar, eu tô condenada. E quando a minha amiga me alertou dessa guerra espiritual, está escrito na Bíblia que nós vivemos uma guerra, uma batalha, a nossa luta aqui não é contra pessoas, sangue, seres humanos, a nossa luta aqui é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Quando a minha amiga falou comigo, Deus abriu os meus olhos, imediatamente veio um temor muito grande dentro de mim. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde vai a minha alma se eu morrer agora? Não, eu não quero isso. Não quero isso. Eu percebi que não bastava somente ser uma pessoa boa, mas eu tinha que ser uma pessoa justa. E justiça é diferente de ser bom. É muito diferente. Então, esse é o primeiro versículo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio. Então, quer começar a ter vida com Deus? Tenha temor. Decida a partir de agora, tá bom, eu vou obedecer. Meu Deus, eu faço uma aliança com o Senhor aqui agora, eu dobro os meus joelhos, de te servir, de te obedecer, de procurar compreender qual que é a tua vontade e cumprir. Eu não vou mais viver do jeito que eu vivia. Eu vou abandonar tudo aquilo que impedia o Senhor de agir e trabalhar na minha vida. A partir de hoje, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Essa foi a minha oração. Quando veio esse temor dentro de mim, quando a minha amiga ela me contou a história dela, o testemunho dela me despertou para a fé. E quando eu voltei dessa viagem, quando a gente conversou, eu voltei decidida. E eu fui e fiz essa oração. E eu realmente coloquei em prática, porque Deus viu sinceridade nas minhas palavras. Se Deus vê sinceridade nas suas palavras, você pode fazer essa oração aí agora na sua casa. Você não vai levantar do mesmo jeito. Fala, meu Deus, me dá um sinal de que o Senhor é comigo mesmo, que eu vou te servir o resto da minha vida. Faz uma aliança com Ele.
se ele vê sinceridade nas suas palavras, você não vai levantar do mesmo jeito. Ele fala, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você colocar todas as suas forças, você vai achar a Deus. Quando ele for a prioridade, quando ele for o primeiro de verdade. Quando ele vê que você está colocando isso em prática, aí sim, a sua vida começa a ter uma virada. Agora nós vamos lá em Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida. Não existe vida se não for no temor do Senhor. A gente pode até conquistar alguma coisa. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra um casamento abençoado. Não compra. Ter sucesso, ser famoso, não compra paz de espírito. Não compra um casamento. Não compra felicidade. Então, vida com Deus é ter vida completa em todos os sentidos. Isso é uma construção, não é da noite pro dia. Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa. Todos os dias Deus nos ensina alguma coisa. Deus também não é Deus de ansiedade. Ele nos ensina a ser paciente. Porque Ele vai dar aquilo que a gente precisa no momento certo. E confiar em Deus é ter paciência, é não ser ansioso. É mesmo que está passando por dificuldades, por lutas, continuar crendo, continuar louvando, continuar agradecendo, sendo grato por tudo. Sabe o que a gente está precisando? Falar menos e fazer mais. A gente fala. E a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que saem da nossa boca, porque o diabo está ouvindo e Deus também está ouvindo. E assim como a gente pensa, assim a gente é. Assim como a gente determina, aquilo acontece. As palavras têm poder. E se a gente só murmura, só reclama, só procrastina, só debulha no problema, a gente está atraindo aquilo. Então, o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Morte espiritual. Morte espiritual. E aí? O que você vai fazer com uma palavra dessa? Se a fonte da vida que você está procurando é no temor de Deus, por que você vai continuar procurando nas outras coisas? Por que você vai continuar acreditando nas coisas que as pessoas te falam de negativa, que você não pode, que você não consegue? Muito cuidado com as coisas que você escuta. Porque o diabo, ele está trabalhando até mesmo dentro de muitas igrejas. Muitas igrejas não levam a verdade sobre Deus, do batismo com o Espírito Santo, da importância. Sem o batismo com o Espírito Santo, a gente não tem direito à salvação. A não ser que você tenha chance de última hora para pedir perdão para Deus. E será que você vai ter chance? Eu vou ter chance? Nós vamos ter chance? Ter o batismo com o Espírito Santo é o estado presente. É o estado presente. Deus fala assim, ao que vencer, lá em Apocalipse, leia Apocalipse. Ele escreve uma carta para 7 igrejas. Ele adverte essas igrejas, elogia, adverte e fala, arrepende-te. Se arrependa. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ele faz promessas lá. Ao que vencer. Ele não fala, todo mundo venceu, então eu vou... Tá aqui a coroa da vida. O que é a coroa da vida, gente? É a salvação da nossa alma. É o acesso ao reino dos céus. Ao que vencer. Então não é para todo mundo. Deus até quer que seja, mas não é. Então é para o que vencer. Entra no reino de Deus, não quem chega primeiro. É o que vence. É o que permanece na presença dele até o final. Então, estar salvo hoje não quer dizer que amanhã você vai estar. Vai estar se você permanecer com temor
dedicação, entrega, com oração sincera, todos os dias, de reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que nós dependemos dele para tudo. Sabe uma oração que é muito difícil de fazer? Meu Deus, me ensina a estar no centro da tua vontade. E quando Ele mostra que é o que Ele está fazendo aqui, será que nós estamos dispostas a cumprir? A realmente estar no centro da vontade dele? Então, fica essa palavra aí. Outro versículo lá em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 13. E aí a explicação fala: a pessoa teme a Deus, a pessoa que teme a Deus tem prazer em seus dias. E a sua alma é livre da sensação de que lhe falta algo, é o que eu tinha falado. Pois o Senhor a enche da maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano é o Espírito Santo. A maior. Eu falo isso com propriedade. Eu falo isso porque nunca mais eu quero voltar a ser a pessoa que eu era. Eu entreguei minha vida para Deus com 30 anos. Na data de hoje, desse vídeo, eu tenho 33. Né? Aí, nos outros anos, eu tenho 33. Tem 3 anos que eu tô na presença de Deus. E eu daria tudo para ter conhecido essa verdade que você tá tendo o privilégio de ouvir, essa riqueza, há muitos anos atrás. Não troco nada que eu vivi. Nada. Não troco esses 3 anos por nada que eu vivi lá atrás. Nada, absolutamente nada. O Espírito Santo é a maior necessidade. Então tá aqui, de tudo que se tem ouvido, de tudo, o fim é esse. Então o que se resume, o fim é: teme a Deus, obedeça, seja fiel e guarda os seus mandamentos. Esses são os que mostram que realmente amam a Deus. Então tá aí, por que eu recebo tantas mensagens de pessoas: ah, Mayara, eu tô passando por isso, por aquilo, meu casamento tá assim assado, ai, eu tô sofrendo por conta disso, ai, meu Deus, eu tô com angústia, meu coração. Porque não está tendo temor a Deus, não está sendo fiel a Deus, porque não tem uma aliança com Ele, porque quem tem, não tem angústia, quem tem, não tem medo, mas passa por cima do medo. Eu falo medo assim, medo da morte. Quem tem o Espírito de Deus não tem medo da morte. E várias outras vantagens de quem tem o Espírito Santo. Vem o problema, vem a dificuldade. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas o fardo de Deus é leve. Essa é a diferença. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Conheceis de mim, que sou manso de espírito. Deus é manso. O fardo dele é leve. Tem fardo? Tem, mas é leve. O fardo que a gente carrega aqui nesse mundo, que a gente está carregando, que se você está carregando aí agora, é pesado. Tá pesado? Se está pesado, não vem de Deus. Não é fardo dele. Porque aquele que tem aliança com Deus, confia. Confia. Continua crendo e perseverando. Ainda que uma porta se feche, Ele é Deus. E Ele já está te instruindo para abrir outra muito maior. Deus não é Deus de derrota. Deus não é Deus de fracasso. Você pode até dar errado em alguma coisa que você fizer, mas Ele te instrui a dar testemunho daquilo. Porque Ele é um Deus de honra, é um Deus de glória. Não é um Deus de ficar no chão. Ele levanta a gente por cabeça, não por cauda. Então, de tudo que se resume vida com Deus, o início e o princípio, temor. Sem temor não tem como falar que tem vida com Deus, não tem como falar que ama a Deus. Se a gente não tem como. Tem uma passagem na Bíblia que até fala: se você não ama o seu próximo, por exemplo, se você tem mágoa de alguém, aí eu te pergunto, você ama a Deus? Você fala, amo. Mas se você tem mágoa de alguém, é um dos sinais que você não ama a Deus.
Porque se você não ama quem você tá vendo, vai amar quem você não tá vendo? Aí você pode falar, não, mas Deus não me fez nada. Essa pessoa me fez alguma coisa. Mas Deus tá te dando um entendimento que a nossa guerra aqui é espiritual. Então, a sua luta não é contra a pessoa que te magoou, é contra o mal que está agindo na vida da pessoa. Se você conseguir enxergar essa pessoa como alma, você vai ter misericórdia de saber que essa pessoa precisa de ajuda. Ela foi usada pelo mal. Essa é a visão que o Senhor Jesus dá pra gente quando a gente faz uma aliança com Ele. Gente, olha, vou te falar. Só tem vantagens de se ter aliança com Deus. Só tem vantagens. E por último, lá em Apocalipse 20, 12, versículo 12. O título é assim, né? O juízo final. Lembra que eu disse que tem livros abertos sendo escrito toda a nossa conduta aqui na terra? Então, esse versículo exemplifica. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Do mesmo jeito que Deus está escrevendo, o diabo também está escrevendo. Toda a sua conduta aqui. Porque está escrito na Bíblia que ele anda a nosso derredor como um leão que ruge, caçando alguém para tragar. E qualquer um que der uma brecha, se não tem temor a Deus, ele já tragou. Já tragou. Se Deus já falou que o mundo é do maligno, o diabo é o Deus desse mundo, e que o diabo cegou o entendimento das pessoas, da maioria delas, se não houver entrega 100% do seu tudo para Deus, é o seu tudo pelo tudo dele, tem brecha e o diabo está agindo. E todos nós precisamos passar por um processo de libertação para que possamos dizer que temos um relacionamento então com Deus. Tá vendo que é muito mais profundo do que falar? Mas vale a pena. Vale a pena cada entrega, cada dedicação. Eu tive que abrir mão de muita coisa, mas valeu a pena e eu faria tudo de novo. Tudo que Deus me pediu para fazer, eu fiz. Eu fiz, ainda que me doeu. Mas depois eu entendi. Quem teme a Deus não se preocupa com o como. O como é com Ele. Quem teme a Deus confia de verdade e está em paz. Se você não está em paz, tem alguma coisa de errada. E aí fala, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então essa é a palavra que eu queria deixar aqui hoje. O que vai nos salvar não é o sacrifício somente que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. São as nossas escolhas. Está escrito aqui. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, não apoie a sua fé no sacrifício que Deus fez por nós, Jesus fez por nós. Esse sacrifício foi para te dar acesso a Ele. O véu se rasgou. Aí na sua casa, você pode desenvolver um relacionamento com Ele. Aí na sua casa, você pode fazer uma oração sincera. Você não precisa esperar chegar amanhã para ir lá no altar da igreja para fazer isso. Você pode fazer isso agora. Separa uma cadeira. Se volta. Se você se afastou, volta. Se você conhece a verdade sobre Deus e não pratica, já não há mais sacrifício que possa te salvar. Então tenha muito temor. Tenha muito temor, porque tudo isso que Deus nos ensina aqui na Bíblia é o que está acontecendo nos dias de hoje. Pais contra filhos. Tem um versículo que fala assim, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quais serão os sinais que estaremos vivendo nos últimos dias? Os sinais serão doenças, pandemias, pragas, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos matando irmãos, terremotos.
mas ainda não é o fim. Então nós já estamos vivendo os últimos dias. O Senhor Deus está às portas. E será que nós vamos ser loucos de não levarmos isso em consideração? Para que no final das contas aconteça como aconteceu com o homem rico, que lá do inferno estava pedindo a Abraão para mandar alguém na casa dele e avisar os irmãos dele de que aquilo ali era verdade, de que o inferno era verdade, porque ele não acreditava que o inferno era verdade. E aí Abraão falou assim: já tem pessoas lá, em outras palavras, já tem pessoas lá anunciando a verdade para os seus irmãos. Cabe a eles acreditarem e a seguirem o que está sendo ensinado. Ou seja, a mesma resposta que Abraão deu pro rico é a resposta que nós vamos levar se nós morremos sem a salvação e querer pedir perdão de última hora. E vai vir a nossa consciência todas as vezes que a gente teve chance de se arrepender e não fez isso, para viver os prazeres desse mundo. E vida com Deus é tão prazerosa. Deus, ele não te impede, ele é liberdade, ele não te impede de fazer as coisas. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo te convém. Ele vai te convencer do que te convém mais e do que não te convém. Ele vai te falar: ó, esse lugar aqui não é mais pra você, esse é. A gente pode sair, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porém, nós temos que ter temor à palavra dele. Deus não nos ensina a afastar das pessoas por conta que a gente se converteu. É óbvio que, como a gente já não comunica mais as mesmas coisas, a gente decide por si só e o próprio Deus nos convence de quem é pra gente e quem não é. Mas isso não quer dizer que você não pode ir num restaurante, você não pode ir num barzinho. Por quê? Quando você é de Deus, o ambiente, ele não te muda. Mas você é capaz de mudar um ambiente. Então, as coisas que o diabo ele sugere pra gente aqui nessa terra de prazerosas é para que a gente reflita que esse vai ser o único céu que a gente vai viver. Depois que a nossa alma descolar do corpo, nós vamos viver aquilo que a gente escolheu. Mas, se a gente decidir fazer uma aliança com esse Deus, esse mundo é o único inferno que a gente vai viver. Porque depois a gente vai para a glória, onde está escrito que as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. Não há sofrimento, não há angústia, choro, mais nada. Mas isso é uma conquista. E lembre-se, o Espírito Santo é a maior necessidade do ser humano. Se você ainda não sabe como conquistar o batismo com o Espírito Santo, assista ao primeiro vídeo, tenha interesse, pesquise, leia livros. Eu vou deixar aqui na descrição várias sugestões de livros para que você possa buscar cada dia mais esse encontro com Deus. Deus te abençoe.